Todos os Gorosei finalmente apareceram e tiveram suas formas e poderes reveladas. E Saturno não é praticamente nada perto dos poderes dos outros, com um deles sendo até mesmo capaz de prender o Luffy facilmente. A batalha do Chapéu de Palha contra o alto escalão do governo mundial finalmente começou. Então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e o capítulo 1110 de One Piece finalmente revelou a forma e os poderes dos Gorosei, nos dando muito mais respostas do que perguntas, pelo menos nesse capítulo, o que sinceramente pra mim é o ápice desse arco. Mas o ápice mesmo é quando você deixa o like no vídeo. Vocês são incríveis e o seu like também é incrível, então eu peço pra você deixar ele no vídeo, porque isso ajuda demais. Mas então, vamos agora para o One Piece 1110, chamado Estrelas Cadentes. O capítulo começa exatamente onde o último parou, com o Gorosei Saturno invocando os outros 4 Gorosei até Egghead. 4 círculos mágicos então surgem na ilha, e raios negros de Haki emanam desses círculos, podendo ser vistos até mesmo de fora da ilha. Os marinheiros que estavam nos navios em volta de Egghead olham para aqueles raios negros e ficam assustados, se perguntando o que é aquilo. Um deles até mesmo menciona que essas coisas são iguais aos que eles viram quando Gorosei Saturno desembarcou na ilha. Enquanto isso, a tripulação dos piratas gigantes guerreiros que estavam ajudando a levar Bonnie, Kuma e Atlas em segurança, olha para aquilo e fica preocupado com o que está acontecendo no centro da ilha, e se os outros estão bem, mas mesmo assim eles não podem parar. Enquanto isso, outro grupo dos piratas gigantes liderados pelo Dory e pelo Brog continuam avançando em direção ao centro da ilha e atacando os navios da marinha, dando até mesmo suporte a um pacifista que continuava disparando seus lasers nos navios e estava afundando um por um. De repente, a cena então muda para o Castelo Pangeia, na terra sagrada de Mary Joyce, onde há segundos atrás os 4 Gorosei estavam conversando com Saturno. Porém, agora a sala está completamente vazia, com um enorme círculo negro no chão, emanando raios negros e chamas. A única coisa restante na sala é um Dendemushi reproduzindo a transmissão do Vegapunk, que enquanto ainda não se passa os 10 minutos de preparação, Vegapunk fica falando de suas invenções como o Vega Café, onde com apenas uma gota na água já transforma em um café quente em um piscar de olhos. Vegapunk então pergunta quanto tempo ainda falta, e é informado que ainda faltam 7 minutos para ele finalmente poder contar o maior segredo que ele sabe para o mundo todo. Voltamos então para o centro da ilha de Egghead, e ao lado do Gorosei Saturno, 4 círculos negros se formam idênticos ao que estava na sala agora vazia do castelo de Mary Joyce, e de dentro deles, de repente 4 sombras começam a emergir. E cada uma delas começa a assumir uma forma demoníaca, e com isso temos a revelação de todas as formas monstruosas de cada um dos 5 Gorosei. O primeiro deles é o São Jai Garcia Saturno, que já vimos, e se transforma em um Gyuki, também conhecido como Ushi-Oni. Os Ushi-Oni são demônios da mitologia japonesa extremamente cruéis e selvagens, possuindo chifres de touros e um corpo de aranha. Eles exalam veneno tóxico, comem humanos e também eles são conhecidos por devastarem cidades inteiras, infligindo maldições terríveis ou trazendo doenças. O próximo Gorosei é o São Marcos Mars, que assume a forma de um Itsumeide, um pássaro demônio também da mitologia japonesa, com grandes asas e um corpo de cobra. Os Itsumeides são conhecidos por aparecerem no céu noturno durante tempos difíceis, como pragas e desastres. Eles só aparecem em locais onde há sofrimento e fatalidades. Já o Gorosei Topman Warkuri assumiu a forma de um Houki, o que parece ser um demônio javali gigantesco da mitologia japonesa, com 4 enormes presas. O próximo Gorosei é o Etambaron Veno Joro,
que se transformou em um Bakotsu, que segundo as lendas japonesas é um cavalo esquelético que busca vingança após ter sido queimado até a morte. E por fim, o último Gorosei a mostrar sua forma foi Shepard Júpiter, que se transformou em um Sandstorm, um enorme verme de areia. O que é interessante porque ao contrário das criaturas diabólicas que os outros Gorosei se transformaram, o verme de areia não é um yokai da mitologia japonesa. Na verdade, ele é o único ser entre os 5 Gorosei que o nome não está escrito em kanji, mas em katakana, uma forma que os japoneses usam para escrever nomes estrangeiros. E muito provavelmente, o Sandstorm é baseado na criatura fictícia da história Duna, de Frank Herbert. E isso me criou uma dúvida porque o Gorosei Júpiter também é diferente dos outros Gorosei de outras formas. Ele aparenta ser muito mais jovem e é o único que ainda não tem cabelos brancos, dando a entender que ele se juntou aos Gorosei bem depois que os outros. Então fica implícito que Júpiter não era um dos Gorosei originais. Ele acabou assumindo o posto de um outro Gorosei que existia antes dele, um Gorosei antigo que também possuía uma transformação em uma criatura demoníaca da mitologia japonesa, seguindo o padrão dos outros 4, que foi quebrado quando Júpiter assumiu o posto após a queda do anterior. Vemos então todos os 5 Gorosei transformados na frente do Luffy, deixando ele assustado por agora ter 5 monstros. Sanji, que estava fugindo com o corpo do Vegapunk, também sente esse poder assustador e corre ainda mais rápido, dizendo que precisa se encontrar logo com seus companheiros. Imediatamente então após se transformarem, o Gorosei Venus, que é o Gorosei que usa uma espada e que se transformou no cavalo esqueleto Bakotsu, de repente começa a relinchar e em um instante ele dispara para frente com uma velocidade incrível, atravessando toda a floresta de Egghead e chegando na costa da ilha, onde um pacifista estava disparando nos navios da marinha e causando muita destruição. E tão rápido quanto ele chegou ali, ele começou a transformar sua cabeça, fazendo sua cabeça de cavalo se transformar no seu tronco humano, com seus 2 braços crescendo juntos, dando para ele a aparência de um centauro monstruoso. E agora, segurando sua espada, que incrivelmente é uma lâmina negra, ele corta o pacifista no meio, o derrotando com apenas um golpe. Mas ele não para apenas por aí. O Gorosei Venus sai correndo dando a volta na costa de Egghead e cortando todos os pacifistas que encontram no caminho, os derrotando em um piscar de olhos. Em poucos segundos, ele derrotou várias dessas máquinas de guerra que são uma das maiores tecnologias da marinha. Os marinheiros nem mesmo conseguiram ver direito o que estava destruindo os pacifistas. Eles apenas notaram que de uma hora para outra, todos pararam de funcionar em praticamente todos os cantos da ilha, e que um enorme cavalo estava galopando na costa, e um deles até mesmo menciona que uma parte do pacifista acabou sendo congelada. E bom, depois dessa demonstração, temos muito o que analisar da força desse Gorosei. Em comparação com o que vimos com o Gorosei Saturno, Vênus se mostrou imensamente superior. Primeiro que sua velocidade é impressionante, ele deu a volta na ilha vencendo os pacifistas com um único golpe cada. Também é incrível o fato dele possuir uma lâmina negra, já que até agora os únicos 2 outros espadachins a conseguir esse feito foram Ryuma, o deus da espada, e Mihawk, o maior espadachim do mundo, o que faz de Vênus um espadachim do nível dessas 2 lendas. E por fim, ele parece ter um poder relacionado ao gelo, muito semelhante ao Brook, congelando ao mesmo tempo que corta seus oponentes, mas com certeza com uma amplitude de força muito maior que a do Brook. Os marinheiros então se aproximam dos pacifistas para realmente descobrir o que aconteceu com eles. E então eles descobriram que todos eles tiveram seu mecanismo de comunicação cerebral totalmente congelados, o que quer dizer que eles ainda poderão ser reutilizados no futuro, apesar dos danos. E isso acabou dando motivação aos marinheiros a se reunirem e avançarem para dentro da ilha com a missão de acabar com a Bonnie e com o Chapéu de Palha. De repente, então, outro Gorosei entra em ação. O Gorosei Marte, que havia se transformado no pássaro yokai Itsumeiji, começa a voar em direção ao laboratório que estava acima da ilha de Egghead.
Sanji, vendo aquela enorme criatura indo para onde seus amigos estão, imediatamente entra em contato com a Nami e avisa ela que seria meio difícil explicar tudo no momento, mas que eles precisam sair daquele lugar imediatamente. Nami, assustada, pergunta por que eles precisam fazer isso, e Sanji apenas fala que um monstro perigoso está indo lá para cima. O Gorosei March, então voando, toma uma altura e se dispara para dentro do laboratório, batendo com tudo na barreira, que causa uma enorme explosão. E apesar da barreira estar ali e também dela ferir muito quem encosta nela, já vimos que os Goroseis são diferentes. Eles podem se regenerar de praticamente tudo, e também já vimos Luffy atravessando a barreira 2 vezes. Então, com certeza, o Gorosei March entrou dentro do laboratório e está indo em direção a Nami e Usopp. O que vai de encontro com o que eu falei no vídeo dos poderes dos Gorosei, que March provavelmente possuía a fruta do Yokai Tsumeiji, que eu acabei acertando, e que ele também lutaria contra Nami e Usopp, o que também está prestes a acontecer. Já que, de acordo com a lenda do Tsumeiji, ele é derrotado no fim por um atirador habilidoso, que derruba o pássaro monstro do céu com um disparo, sendo para mim um claro paralelo com o Usopp. Nami, então, ao receber a notícia do Sanji, corre até o Usopp e fala que eles têm que fugir dali o quanto antes, mas o Usopp diz que o Zoro e o Jinbe ainda não voltaram. Ele também diz que Brook e os outros já conseguiram voltar e o navio está em segurança, já que Brook tinha criado um caminho de gelo, mas não sabia como parar o navio. Vemos então atrás do painel que o navio foi parado com uma das Pop Greens do Usopp, que cresceu galhos e barrou o navio. O Usopp então entra em contato com Jinbe e o informa da situação, com Jinbe dizendo que então levará o Zoro, mesmo que seja à força, para eles fugirem logo. Nesse momento, vemos então Zoro enfrentando Rob Lucci. Lucci ataca Zoro fazendo uma de suas espadas ser arremessado para o alto. Rob Lucci então comenta que esse haki imenso transbordando da ilha deve ter tirado o foco do Zoro, claramente se referindo aos Gorosei. Nesse momento, Jinbe então chega onde Zoro está e contata o Sanji dizendo que ele ainda está lutando. Ao ouvir isso, Sanji fala na escuta compartilhada que os chapéus de palha estão usando, que o Zoro não se dá conta que está pondo o bando inteiro em risco, e então finaliza dizendo que ele é só um fardo para eles. Zoro então ouve o que Sanji diz e isso deixa furioso. Rob Lucci então parte para cima com o ataque, mas Zoro fica parado. Ele estende sua mão e pega sua terceira espada que havia sido arremessada para cima, e então colocando a espada na boca, ele segura suas 3 lâminas e no mesmo instante ataca Rob Lucci com seu estilo Santoryu Inferno Ruruva, que então atravessa Rob Lucci, o derrotando de uma vez com um único golpe. Agora Zoro está pronto para voltar. Mas voltando ao centro de Egghead, Saturno ataca Luffy com suas pernas e Luffy continua desviando. Enquanto isso acontece, o Gorosei Júpiter, que se transformou no verme de areia, de repente então faz o seu movimento. Ele pula no chão e afunda, passando por debaixo da terra. Luffy vê isso e fica chocado, gritando que ele é uma minhoca. Mas então, em um instante, o Gorosei aparece debaixo do Luffy com sua boca aberta, e pegando ele desprevenido, ele engole o Luffy inteiro. Porém, nesse momento, os gigantes Dory e Brog chegam até o centro da ilha. Eles veem Luffy sendo engolido e imediatamente correm para ajudar. Então, preparando seus golpes, eles gritam que um homem como Luffy não combina com lugares escuros, por ele ser o deus do sol Nika. E então juntos eles atacam e fatiam o verme, fazendo com que Luffy saísse de dentro dele sorrindo, dizendo que essa foi por pouco. Luffy então olha para Dory e Brog e reconhecem os dois como os tios gigantes, e com isso os dois sorrindo gritam que não puderam esperar e vieram correndo vê-lo. E com isso então, tudo parece estar se encaminhando para uma batalha direta entre os Chapéus de Palha e os Gorosei. Nem que temporário sem um resultado final, Nami e Usopp estão prestes a enfrentar March. E apesar de ter sido fatiado, Júpiter com certeza se recuperará, já que sabemos dos poderes de cura de todos os Gorosei.
Então, a Batalha do Chapéu de Palha contra os 5 homens que comandam um governo mundial já começou.